Coisa boa é louvar a Jesus, não é? Quanto sentiram a presença do Senhor neste momento? Diga para o irmão que está ao seu lado: você é privilegiado. Porque o mundo não pode sentir o que você sente. Mas aqueles que confessam o nome de Jesus, a eles foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E no momento em que você se abre para receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem entregue a cada um de nós, saiba que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas você vai sair tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está neste lugar nessa noite, e Ele quer fazer algo especial na minha e na tua vida. O Espírito Santo está nesta noite neste lugar, e Ele está procurando corações de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que não vivem um ritual frio, pessoas que não vivem uma religiosidade fria, mas pessoas que adoram ao Senhor com intensidade e com racionalidade. É isso que Ele está procurando nesta noite, nesta casa. Eu posso não conseguir contemplar o rosto de cada um de vocês, mas o Espírito Santo, com certeza, sonda o coração de cada pessoa que está aqui dentro nesta casa, desta noite. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque o cristianismo é a única fé em que Deus se desfez de toda a sua glória, tomou a forma de um homem, veio à terra, morreu pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, e ressuscitou ao terceiro dia. Qualquer religião, você que vai estudar, você que estuda, você que gosta de ler, qualquer religião que você vai estudar, é sempre o homem tentando se divinizar, é sempre o homem tentando ser igual a Deus. Mas nós que somos cristãos, nós temos a certeza e o conhecimento que o Deus Todo-Poderoso se fez na forma de homem, para que pudesse comunicar comigo e com você, para que pudesse morrer na cruz do Calvário, e hoje nós pudéssemos estar aqui. Se você pode dar glória a Deus por tão grande bênção, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Quando foi me dada a oportunidade de estar trazendo a palavra nessa noite, o Senhor colocou no meu coração um tema, que eu quero que você repita após mim, que é: reavivados. Pouca zoeira para tanta gente. Mais uma vez: reavivados para viver. O texto base se encontra na leitura oficial que fizemos nessa noite. Eu vou aqui repetir dos versos 7 ao verso 12, que diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Diga: e foi levantado morto. Continuando. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbe, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Em outra versão, na versão que nós lemos nesta noite, diz assim: e ficaram muito animados com aquilo que acabaram de ver. Atos capítulo 20, se você ler, você consegue compreender que alguém que acompanhava Paulo estava narrando aquela situação, estava narrando aquele fato que os grandes estudiosos da Bíblia dizem ter sido Lucas.
Então Lucas registra no capítulo 20 eventos significativos da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E para que a gente possa entender aquilo que estava ocorrendo no capítulo 20, é importante que a gente consiga compreender o contexto histórico e as circunstâncias e os desafios que eram enfrentados por Paulo enquanto ele visitava e fortalecia as igrejas que estavam estabelecidas, as quais ele mesmo havia fundado na sua primeira e na sua segunda viagem missionária. O primeiro contexto histórico-cultural que nós encontramos em Atos 20 é que Paulo, ao fazer a sua terceira viagem missionária, ele estava se dedicando ao fortalecimento dos cristãos que estavam ali reunidos nas igrejas da Ásia Menor e da Grécia. Ele também estava arrecadando contribuições dos cristãos gentios para levarem para os nossos irmãos pobres que habitavam em Jerusalém. Então, neste momento, nós precisávamos entender que Paulo, ao viajar, ao fazer a sua terceira viagem missionária, ele estava demonstrando o seu compromisso com a unidade da igreja. Diga, unidade da igreja. Segundo motivo ou contexto que conseguimos tirar do capítulo 20, Paulo pregava e discipulava em um contexto greco-romano, onde várias cidades mencionadas em Atos 20 eram centros comerciais, culturais e religiosos. Éfeso, por exemplo, era famosa pelo seu templo de Ártemis, e o paganismo era profundamente arraigado naquela comunidade. A pregação de Paulo enfrentava uma oposição ferrenha dos éfesos, por conta do seu culto pagão. Quando Paulo chega em Éfeso, ele foi muito perseguido, principalmente pelos fabricantes de ídolos. Porque quando o evangelho chega em uma determinada cidade, quando o evangelho chega numa determinada situação, o ambiente muda, a cultura é restaurada, o ambiente é transformado através da palavra do evangelho. Então aquilo que eles acreditavam, deixavam de acreditar, e os fabricantes, os comerciantes de ídolos, estavam se revoltando contra a vida de Paulo. Por quê? Porque eles entendiam que o seu negócio estava sendo prejudicado. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Paulo também estava incentivando as novas igrejas que se encontravam vulneráveis por conta de grandes perseguições, por conta de ensinos errados. Então Paulo, naquele momento, ele se coloca como um homem, como um líder, como alguém enviado por Deus para refutar os falsos ensinamentos, os quais estavam surgindo no meio das igrejas ali estabelecidas na sua primeira e na sua segunda viagem missionária. Paulo chega a Troade. Passando por Troade, ele realiza um culto bem demorado. Um culto que provavelmente deve ter demorado das 6 horas, 12 horas no culto. Tá bom, né, pastor Marcelo? 12 horas de culto, tá bom? Por quê, pastor William? Porque a Bíblia fala o primeiro dia da semana, e o judeu, ele começa a contar o dia do pôr do sol. Então foi no final do sábado até a madrugadinha, a alvorada do domingo. Foram um culto de 12 horas. Por conta do quê? A escassez de obreiros, a necessidade de levar até aquelas pessoas o conhecimento pleno do Evangelho de Jesus Cristo, levar àquele povo um alimento substancialmente espiritual, para que eles pudessem conviver as próximas datas, os próximos períodos, com a ausência de Paulo. Por isso que o culto se estendeu durante muitas horas. Quem já leu aqui a história das Assembleias de Deus? Existe um livro chamado O Diário dos Pioneiros, que conta a história de Daniel Berg e Gunnar Wingre. E era assim também.
por conta do estabelecimento da obra no Brasil, muitas vezes um obreiro, ele demorava muito tempo para chegar naquela aldeia, naquele local onde estava estabelecida uma igreja. Então, quando ele ia naquele local, geralmente o culto demorava 3, 4, 5 horas, porque as pessoas tinham sede de ouvir do Evangelho, tinham sede de ouvir da palavra de Deus. Então elas aguardavam ansiosamente para serem batizadas nas águas, para receberem a Santa Ceia, e naquele momento era a oportunidade de aprender mais e mais da presença do Senhor Jesus. E daquela maneira, com o povo ali sedento de ouvir a palavra de Deus, de ouvir aquilo que Deus tinha reservado para eles, daquela ansiedade, daquele prazer de estar ali ouvindo a palavra, 2, 3, 4 horas, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus se manifestava no meio, e havia curas, havia batismo no Espírito Santo, havia milagres, havia sinais, havia prodígios, e havia maravilhas no meio do povo. Você pode dizer glória a Deus por isso? E hoje, a gente não consegue ficar prestando atenção no culto 2 horas. A gente arranja assunto para tudo dentro da igreja. Passa lista, faz comércio, conta da vida. Não é, pastor Marcelo? Não consegue ficar 2 horas dentro do culto. Não consegue entender que esta cerimônia, que este encontro, que este ajuntamento, existe um peso espiritual na minha e na tua vida, um peso espiritual quando você está cultuando diante da casa do Senhor, quando você está cultuando diante do altar do Senhor. Meu irmão, as portas do céu se abrem, quando você compreende o motivo espiritual que você está aqui, quando você entende o motivo espiritual do qual você está aqui nessa noite. Meu irmão, o diabo bate em retirada, porque você não para um minuto de adorar aquele a quem você veio adorar. E quantos vieram adorar o Senhor, levante a sua mão e glorifique o nome dele nessa noite. Outro aspecto do contexto, Paulo já sabia que o seu dia, que os seus dias estavam findando, que em breve ele estaria também ali para sofrer o martírio. Então a parte emocionante do capítulo 20, do verso 20 a 27, é quando Paulo, em Mileto, se despede dos líderes da igreja em Éfeso, e ele os convoca para exortações, e ainda diz: olha, eu nunca mais vou vê-los. E Paulo enfatiza a sua fidelidade em pregar o Evangelho, e alerta aquelas igrejas para os perigos que adivinham de vir para cada um deles. Eles viviam no contexto do Império Romano. O Império Romano era um império panteísta, um império idólatra. E os cristãos eram considerados como uma seita, e que proporcionava uma perseguição muito grande aos nossos irmãos, ao ponto que muitos eram lançados no Coliseu para servirem de recreação para os romanos. E quando aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas famílias inteiras de cristãos eram colocados na arena para serem comidos pelos leões, pelas feras, quando eles eram ali colocados em estacas e queimados vivos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por conta da sua fé. E o interessante, se você estudar a história, quando eles eram queimados vivos, eram estacas, colocadas uma do lado da outra, com a madeira embebida de óleo. E eles começavam a cantar e adorar o nome de Jesus Cristo. E quando o fogo começava a cantar, quando o fogo começava a pegar, aquela pessoa parava de cantar e começava a gritar de dor. Tamanha era a dor do fogo queimando na sua pele viva. Só que o irmão do lado não se assustava. O irmão do lado, o qual ainda não havia sido acendida a fogueira, ele continuava a cantar mais alto para que todos do estádio pudessem ouvir. E aí quando aquele segundo irmão, aquela segunda irmã começava a pegar fogo, o terceiro irmão começava a cantar mais alto, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo.
Ou aquelas famílias que estavam no meio da arena e vinham aqueles animais ferozes. Enquanto os animais se aproximavam, eles levantavam as suas mãos e adoravam a Jesus Cristo, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E quantas vezes a gente não pode passar uma dificuldade e já quer entregar o cartão de membro? E quantas vezes a gente não quer passar nada e já quer parar de vir na igreja, já quer parar de vir no círculo de oração, já quer parar, já quer voltar para trás, já quer fazer as coisas do mundo que fazia antigamente, porque não tem a vivência verdadeira da presença do Espírito Santo. Esse capítulo reflete o compromisso de Paulo com a missão e o seu amor pelas igrejas. O discurso em Mileto mostra a sua demonstração de liderança pastoral e a sua visão profética. Ele exemplifica o modelo do serviço sacrificial e dedicação ao Evangelho em meio aos desafios culturais, religiosos e pessoais. E nós temos que ter esse compromisso, meu irmão, minha irmã, e entender que nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Muito se ouve que hoje nós somos 30% da população do Brasil. Muito se ouve que hoje nós somos milhões e milhões de evangélicos. Tem até programa de televisão dedicado à música evangélica. Mas eu venho te dizer, nós vamos dizer efetivamente que Jesus é o Senhor dessa nação quando nós saímos na rua e efetivamente, louvado seja o nome do Senhor, a começar a ver sinais, prodígios e maravilhas, mudanças. Eu vou dizer que o Brasil é evangélico só porque está cantando música gospel na televisão. Isso não quer dizer nada. Vai dizer que o Brasil verdadeiramente é do Senhor Jesus quando nós fizermos a diferença na sociedade. Mas a gente quer viver as práticas do que a gente vive. A gente quer viver da maneira que a gente quer. Mas eu venho te dizer nessa noite, Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para mim. Deus tem algo novo para cada um de nós. Basta nós abrirmos o nosso coração e entregarmos a nossa vida verdadeiramente diante do altar do Senhor. Nós não podemos vir para a igreja como um mero costume. Nós não podemos vir para a igreja como uma mera rotina, mas nós temos vir aqui, como eu sempre digo, com uma expectativa que Deus vai falar conosco. Diga, a minha prioridade tem que ser o culto. Eu aprendi desde criança. Nosso pastor João Galdino sempre dizia: o nosso culto começa em? O nosso culto começa em? Começa em casa. Como você quer viver milagres aqui dentro de 2 horas, se na tua casa tem gritaria, se na tua casa tem palavrão, se na tua casa tem problemas, se na casa tem confusão? E eu venho te dizer nessa noite, comece o teu culto na tua casa. Se na tua casa tem oração, quando você chegar aqui já vai ter bênção na tua vida. Se na tua casa tem louvor, quando você chegar aqui já vai ter louvor na sua vida. Quando a tua casa tem adoração, quando você chegar aqui, louvado seja o nome do Senhor, já vai haver um ambiente de adoração, porque você já vai trazendo lá da tua casa, e quando chegar aqui, só vai juntar com o ambiente de adoração do teu irmão, da tua irmã, e daqui a pouco, quando você adorar o nome do Senhor, Ele é entronizado através do teu louvor, e Ele está aqui nesse meio, nessa noite, para fazer um milagre na tua e na minha vida. Se você acredita, levante a sua voz e glorifique o nome do Senhor. O culto precisa ser a nossa prioridade, porque muitas vezes nós priorizamos o nosso trabalho, nós priorizamos o nosso lazer. Não estou dizendo que você não pode ter um tempo com a sua família, para brincar, para passear, para se divertir, para criar memórias nos seus filhos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser a tua prioridade. Diz a palavra de Deus: buscai primeiramente o reino dos, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos deixar que o mundo nos engane. Nós, como cristãos, nós temos que estar com os olhos abertos e discernirmos daquilo que verdadeiramente precisamos ter diante do Senhor, que é a comunhão, que é a intimidade, que é estar do lado dEle a todo momento, a toda circunstância. O culto
é um serviço. Você não veio aqui para assistir culto, meu irmão. Assistir, você vai no cinema para assistir um filme. Aqui você vem para prestar um culto. Aqui é um serviço que você está entregando diante do Senhor, a sua adoração, o seu louvor. Para assistir, você vai assistir o futebol na televisão, o cinema, o filme no cinema, aí assistir, mas aqui você não vem para assistir culto, aqui você vem para prestar culto de adoração, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque culto é estar na mesa. Diga culto, muito fraquinho, culto é estar na mesa. Nós lemos aqui que Paulo estava na mesa junto com os irmãos, enquanto ele pregava. E quando ele pregava ali, eles iam comemorar a Santa Ceia. E partia o pão naquele momento. Então, culto não é uma simples reunião. Você não veio aqui para ouvir uma palestra motivacional. Você não veio aqui para ser acariciado no seu ego. Você veio aqui para ser desafiado naquilo que você precisa mudar. E aqui eu venho te dizer nessa noite: só consegue reconhecer a Jesus aquele que está na mesa. Só consegue reconhecer a Jesus aquele que está junto na comunhão, no partir do pão. Só consegue reconhecer a Jesus aquele que verdadeiramente conhece ao seu Senhor. Jesus, quando descia, havia ressuscitado e descia ali de Jerusalém, encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús. E quando ele encontra com aqueles discípulos, louvado seja o nome do Senhor, os discípulos não o reconhecem no caminho. Sabe por quê? Porque eles não estavam na mesa. Quem está no caminho não consegue reconhecer. Precisa sentar, precisa partir o pão. E quando Jesus chega ali em Emaús, que eles se sentam, Jesus pega o pão e dá graça, e os olhos dos discípulos são abertos, e aí eles conseguem reconhecer a Jesus Cristo. Talvez você está com Jesus no caminho, mas você ainda não conhece. E o Senhor está te dizendo nessa noite: senta na mesa. Venha sentar comigo na mesa. Venha ter comunhão comigo na mesa. É na mesa que eu vou cuidar de você, é na mesa que eu vou te ensinar, é na mesa que eu vou te abençoar, é na mesa que você vai viver milagres, é na mesa, é na comunhão comigo, com seu irmão, que você vai começar a ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Venha para a mesa, saia do caminho, da distância, e comece a viver aquilo que só quem é da família tem o privilégio, que é viver na presença, que é ter a presença do Senhor a cada dia e a cada momento. E aí, Eutico está ali sentado na janela, o jovem. Paulo falando, provavelmente das 6, já tinha falado até meia-noite. E o rapaz, ele se distancia da mesa. Ele se distancia da mesa e vai sentar na janela. Ele se distancia da mesa e fica longe da presença. O texto diz que no cenáculo haviam luzes. O jovem se distancia da luz e senta na janela. Eutico está numa posição que permite ele olhar tanto para dentro do cenáculo quanto para fora do cenáculo. Ou seja, pode-se dizer que ele estava numa posição privilegiada. Porém, nessa posição, ele tinha a possibilidade de se distrair muito mais fácil. Quando ele senta ali, ele consegue olhar para o lado de fora. Quando ele senta ali, ele consegue ver o movimento da rua. Quando ele senta na janela,
ele consegue perceber aquilo que está acontecendo do lado de fora. Mas eu venho te dizer, meu irmão, cuidado, porque quando você se senta na janela, o mundo pode te seduzir. A janela é um local perigoso de se estar. A janela é um local em que você pode cair. Davi, um belo dia no seu palácio, ao invés de estar na guerra, ele começa a caminhar no seu palácio, até que ele chega em uma janela. E quando ele chega nessa janela, ele contempla a esposa de Urias se banhando. Quando ele percebe a esposa de Urias se banhando, aquilo dentro do coração dele gera o pecado. E ele pede que seja chamada Betseba. E ali ele comete o pecado de adultério. E quantos muitas vezes estão na janela procurando algo para se distrair da presença do Senhor? Ao invés de estar no campo de batalha, está procurando janelas que podem te levar para a perdição. Janelas do nosso dia. Celular. Quantas vezes você entra em locais que não deveriam ter entrado, através dos aplicativos, através dos sites, através de coisas que Deus não se agrada? Janelas que nos distanciam da mesa, janelas que nos enganam. Na janela você pode ver uma miragem, na janela você pode ver uma linda paisagem, mas também você pode se enganar. Na janela você olha de dentro para fora, você está ali perto do Senhor, mas o que está lá fora, muitas vezes quer te seduzir, quer te levar, mas Deus vem te dizer nessa noite: olhe para dentro, olhe para dentro, olhe para dentro, porque eu tenho um escape para a tua vida e para a tua casa. A gente precisa entender, que a gente tem que evitar, diga, eu preciso evitar locais perigosos. A janela é um local perigoso para aquele que está longe da comunhão do Senhor. A nossa comunhão com Deus é preciosa demais, meu irmão, para a gente perder. A nossa comunhão com o Senhor é preciosa demais para a gente trocar pelas coisas deste mundo. Tem lugares que são de altos riscos, tem amizades que são amizades perigosas. Tem situações pelas quais nós temos que nos afastar, porque nós precisamos estar no lugar de comunhão, que é o lugar da mesa. Não estou dizendo que a janela é de todo problemática. Daniel, 3 vezes ao dia, o que ele fazia? Ele orava. E para orar, o que ele fazia? Ele abria as suas janelas em direção a Jerusalém. O problema em si não está na janela, mas está no foco daquilo, para onde você está olhando. Você está olhando para fora, para contemplar a beleza do Senhor, para olhar ali o pôr do sol, para olhar aquela paisagem maravilhosa e levantar a sua mão e dizer: glória seja dada ao Deus, Criador de todas as coisas. Ou você está na janela para olhar aquilo que o mundo oferece para você, para olhar aquilo que pode te fazer do pecado, para levar aquilo que pode te trazer a uma falta de comunhão. Então eu venho te dizer nessa noite: não faça como Eutico, se afaste da janela e chegue perto da mesa, se afaste da janela para ter a comunhão perfeita, e louvado seja e agradável com o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga, cuidado com a distração. Muitas vezes a janela traz a distração para as nossas vidas. Sansão, a olhar a sua janela, porque os olhos são a janela da alma, viu uma linda e formosa moça chamada Dalila, a qual foi seduzido por ela, e isso lhe custou a sua vida. Ele negligenciou a sua aliança com Deus,
e se deixou distrair por aquilo que ele estava enxergando. E todos nós sabemos o resultado disso. Ele foi pego na sua fraqueza, foi destituído da sua glória, foi levado pelos inimigos e se distanciou da mesa. E eu venho te dizer nessa noite que o maligno não vai te encontrar, que o maligno não vai te alcançar, porque o Espírito Santo de Deus vai abrir os seus olhos espirituais para você enxergar aquilo que o inimigo está tramando contra a tua vida e contra a tua família. Se você acredita, diga glória a Deus. Você não pode se distrair por conta daquilo que pode estar chegando na tua vida. Pedro, ali no barco junto com os outros discípulos, de repente eles olham ao longe e vem um vulto. Pensaram no primeiro momento que era um fantasma, mas Jesus diz: não, sou eu, sou Jesus. E quando ele se aproxima, Pedro diz: se é Jesus, faça com que eu vá até o teu encontro. E Pedro começou a caminhar sobre a água, sobre o mar. Só que um vento forte distraiu a atenção de Pedro, e ao invés dele continuar fixo olhando para Jesus, ele olhou para o vento, ele olhou para a dificuldade, e os seus pés começaram a afundar nas águas. E eu venho te dizer nessa noite: não te preocupes, foque os seus olhos em Jesus Cristo, porque Ele está aqui nessa noite para te sustentar. O mar não vai te engolir, o mal não vai te engolir, você não vai morrer nessa situação, você não vai morrer com esse problema, com essa doença, mas o Senhor te pega pela tua mão direita, assim como Ele pegou a Pedro, e vai te dizer: meu filho e minha filha, não temas, porque eu estou contigo, eu te seguro, a tua destra está comigo, e você vai viver a tua vitória, porque Deus é fiel para cumprir na tua e na minha vida. Se você acredita nisso, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Então a pergunta para nós nessa noite é: quais são as janelas que estão nos distanciando da mesa? Quais são as janelas que estão nos distanciando da presença? Quais são as janelas que estão distraindo a nossa vida espiritual para que a gente não viva a plenitude do Senhor? Pode ser o excesso de preocupação, pode ser o uso desmedido das redes sociais, pode ser a falta de tempo na presença de Deus, porque você tem priorizado tantas e tantas coisas. Mas eu venho te dizer nessa noite: vigia, 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 porque o Senhor, louvado seja Deus, Ele vai fechar essa janela de negligência e vai abrir uma porta, louvado seja Deus, de escape para a tua vida nessa noite. Se você acredita, levante a sua voz e glorifique o nome do Senhor. Aí o que aconteceu? Eutico caiu da janela e morreu. Problema sério, né, pastor Marcelo? O rapaz morreu. Vamos parar o culto. Eutico morreu. E aí ele desce, Paulo desce, abraça o menino e diz: não se preocupem, a alma está nele. E aí Paulo falou: então vamos para casa agora, né? Que estresse, ele caiu, o rapaz caiu da janela. Não, Paulo volta para o cenáculo, senta à mesa, celebra a Santa Ceia e prega até o dia amanhecer. A ação de Paulo imediata, ao declarar que ainda existia vida nele, reflete o amor e a compaixão de Deus por aqueles que caem. Se era no dia de hoje, ia ter uma fila de gente para recriminar um menino. Está vendo? Caiu por quê? Porque estava sentado na janela. Caiu por quê? Porque não estava prestando atenção. Caiu por quê? Porque preferiu ficar longe da mesa. Ia ter uma lista de gente para atacar, para apontar, para falar, para dizer, para, engenheiro de obra pronta, para falar: devia ter feito assim, devia ter feito assado. Aí ainda tinha os outros,
que ia acusar o apóstolo Paulo. Paulo fala devagar demais. Paulo fala manso demais. Paulo é muito fraquinho espiritualmente, porque ele fala calmo demais, fala pausadamente demais. Nossa, não tinha um diácono nesse cenáculo para chegar no menino e tirar o menino da janela? Não tinha um obreiro para recriminar o menino e falar: sai daí que você pode cair? Mas Paulo não chegou lá e começou a recriminar o menino. Ele simplesmente disse: ainda existe vida. Representando o amor do Senhor por cada um de nós. Alguém pode estar olhando para você, te julgando, a sua aparência, seu modo de falar, seu modo de vestir, mas Deus olha para você nessa noite e está dizendo: ainda existe vida. Alguém pode olhar para você e dizer: vai morrer nessa doença, vai morrer nessa situação, não vai ter jeito mais para a casa dele, não tem mais jeito para a sua família, mas Deus está dizendo nessa noite: ainda existe vida, ainda existe vida, ainda existe vida, porque Deus está aqui para ressuscitar, para reavivar, para que possamos viver aquilo que Ele tem separado para cada um de nós. Jesus restaurou a vida de Lázaro. Ele havia morrido. Aí chega lá Marta e Maria desesperadas: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E ao ver toda aquela situação, Jesus chora. E aí ele pede para fazer algo inusitado. Depois de 4 dias de morto, já estava cheirando mal. Ele pede: tire a pedra. Mas Senhor, ele já está morto há 4 dias. Tire a pedra. Mas Senhor, ele já cheira mal. Tire a pedra. Por que, Senhor? Porque ainda existe vida. Jesus chega à porta do túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. E para espanto de todos, menos para Jesus, porque ele já tinha orado lá atrás, agradecendo a Deus pelo milagre que iria acontecer ali na frente. Mas ele ora alto para que todos que estavam ali ao redor escutassem. E quando ele diz: Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai ali todo preso pelas suas ataduras, e ele diz: desatai-o e deixai-o ir, porque aonde eu chego, chega vida e vida em abundância. Aonde Jesus chega, chega vida e vida em abundância. Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela situação que Marta e Maria estavam vivendo. Eram amigos de Jesus. Jesus, quando ia para Cafarnaum, sentava à mesa deles, estava sempre com eles, e aquela situação mexeu poderosamente com Jesus. E Jesus também nos diz, na parábola do bom samaritano, que a compaixão é a arma que nós cristãos temos que estar usando a todo momento, ajudando aqueles que necessitam, ajudando aqueles que estão precisando, aqueles que estão nesta noite passando por uma dificuldade. Eu venho te dizer, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Você não foi chamado para ser mais um, mas para trazer, louvado seja o nome do Senhor, a existência, o reino de Deus nessa terra. Se você acredita, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. O que a gente aprende é que o culto é um espaço de reavivamento. O culto é um local em que você precisa sair daqui com as suas forças renovadas, que você precisa sair daqui com a certeza que Jesus está com você na sua vida, na sua batalha, na sua dificuldade. E eu venho te dizer nessa noite, como profeta do Senhor, você vai sair daqui com a certeza que você não está sozinha nessa dificuldade, nessa luta, mas que o Senhor luta e batalha contigo no meio da dificuldade. O que a gente aprende em Atos capítulo 20 é que nós precisamos
priorizar o culto e a comunhão. Em Atos capítulo 2, verso 42, Lucas ele registra que os cristãos ali no início, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e nas orações. Outra lição que aprendemos no capítulo 20 é que nós precisamos permanecer vigilantes. Diga, eu preciso permanecer vigilante. Assim como as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas, 5 estavam preparadas para viver ali as bodas, mas 5 estavam totalmente fora da caixinha, fora do contexto. E quando ouve-se o alarido que o noivo havia chegado, elas correm para as prudentes e digam, empresta para a gente um pouco de óleo. Aí as prudentes dizem, para que não faltem nem a vocês, nem a nós, vai lá no comércio, vai lá comprar azeite para vocês. Só que, como elas não estavam vigilantes, ao saírem, o noivo chegou, a porta se fechou, e elas perderam a boda. A terceira lição que aprendemos no livro de Atos capítulo 20, é que nós precisamos agir com compaixão, porque assim como Eutico não foi recriminado por Paulo, nós também fomos chamados para levantar aqueles que estão caídos, para aqueles que estão mortos, para aqueles que estão sofrendo. E por último, nós precisamos celebrar a restauração. Não fazer como o filho daquele homem, o pai do filho pródigo, o irmão dele, quando viu a festa que o pai havia feito, ele recriminou o pai, dizendo, ele foi, pegou a herança dele, gastou tudo que ele tinha com orgias, com bebedices, com as coisas do mundo, e agora eu venho para cá, e o Senhor, estou sempre aqui com o Senhor, e agora eu venho para cá, vejo essa festa, vejo essas pessoas aqui todas se alegrando. Ele não conseguiu se alegrar, porque o seu irmão estava sendo restaurado. Muitos não conseguem se alegrar com a vitória do irmão, mas eu venho te dizer nessa noite, se alegre meu irmão, se alegre, porque o que Deus fez na vida dele, pode fazer na tua também. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te convido a ficar em pé nesse momento. Coloca aí na tela, Efésios 5,14. Mente revelado se torna a luz, e é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Você quer viver um tempo de vida? Se levante. Você quer viver um novo tempo na tua vida? O Senhor diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quero que você feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor, venha reavivar aqueles que estão caídos, Senhor, venha restaurar a vida, Senhor, daqueles que estão pensando em parar, pensando em desistir, Senhor, que eles possam, que possamos, ó Pai, eu me incluo, Senhor, nesta oração, a começar a viver uma vida de comunhão mais próxima de Ti, uma vida de vigilância. Senhor, assim como o Eutico foi restaurado, que o Senhor possa restaurar. Assim como o Eutico foi reavivado, Senhor, que o Senhor também possa reavivar, Senhor. Se estamos, ó Pai, espiritualmente cansados ou distraídos, Senhor, nós te pedimos, venha reavivar a nossa fé, venha reavivar a nossa fé, venha reavivar a nossa fé, Senhor. Pai, que sejamos como Paulo, um instrumento de restauração.
ou como Eutico, ó Pai, que sejamos dispostos a nos levantar e continuar fazendo a Tua obra. Quantos estão pensando em parar? Quantos estão pensando, Senhor, em voltar atrás? Senhor, nós pedimos, Senhor, por restauração, nós pedimos, Senhor, por um novo tempo, nós pedimos, Senhor, ó Pai amado, pela Tua presença constante em nossas vidas, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, te adoramos, Senhor. Comece a orar, comece a clamar ao Senhor. Diga para Ele o que você precisa nessa noite. Aleluia. Cante comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele tem algo novo para você nessa noite. Ele é grande. E mesmo na sua grandeza, Ele olha para cada um de nós, na nossa pequenez, e diz: filho, filha, você é importante. Filho e filha, eu te amo. Filho e filha, fica comigo, não sai de perto da mesa, não sai de perto do lugar da comunhão, não vai para a janela, não sai de perto do candeeiro, não sai de perto das luzes acesas, não vai para a escuridão, não vai para a distração. Fica perto, o Senhor te chama para estar perto nessa noite.